O Espírito Santo está entrando agora onde ninguém mais consegue entrar, atravessando paredes invisíveis, tocando memórias antigas, alcançando lugares secretos do seu coração e do seu lar, e sussurrando com autoridade: filho, filha. Eu vim limpar o que você não consegue ver e quebrar o que você não consegue lutar sozinho. Porque quando o céu fala, toda maldição se curva, toda escuridão perde força, e toda casa que se abre para Jesus se torna território santo. Há algo acontecendo neste exato instante, algo tão profundo que sua alma percebe antes mesmo da mente compreender. É como se o céu dissesse: pare. Respire. Eu estou aqui. Porque esta oração não é apenas mais uma palavra, não é apenas mais um vídeo, não é apenas mais uma mensagem. É um movimento espiritual, um chamado divino, uma intervenção de Deus que chega na hora exata, aquela hora em que você cansou de lutar sozinho, cansou de ver conflitos, cansou de carregar pesos que não são seus. Hoje, o Espírito Santo veio limpar o seu lar, não apenas o espaço físico, mas o lar dentro de você. Veio remover todo o clima pesado, toda a energia quebrada, toda a seta espiritual que entrou sem pedir permissão. Veio quebrar maldições que tentaram se perpetuar, ciclos que se repetem geração após geração, sombras que tentam se agarrar à sua paz. Veio trazer luz onde por tanto tempo houve angústia, trazer vida onde havia silêncio, trazer renovo onde você só encontrava cansaço. E enquanto ele se move, você sente algo diferente, como se uma brisa suave começasse a tocar a alma, como se o ambiente ao redor parasse por um segundo, como se o próprio Jesus estivesse entrando pela porta da frente dizendo: não tema. Eu vim fazer nova todas as coisas. O Espírito Santo não entra com pressa. Ele entra com propósito. Ele não invade. Ele é convidado, e você, ao ouvir estas palavras, está abrindo a porta do seu lar para ele. E quando ele entra, tudo muda. Muda a atmosfera. Mudam as intenções. Mudam os pensamentos. Mudam as forças espirituais que antes obscureciam tudo ao seu redor. Porque onde o Espírito Santo pisa, o diabo perde lugar. Onde o Espírito Santo fala, toda mentira cai por terra. Onde o Espírito Santo limpa, nada impuro permanece. Imagine, não com os olhos, mas com a alma, a presença dele enchendo cada cômodo, cada esquina, cada porta, cada objeto, cada memória. Imagine a luz dele tocando a sala onde discussões se repetiram. Imagine a paz dele repousando no quarto onde você derramou lágrimas silenciosas. Imagine o fogo dele queimando flechas espirituais lançadas contra sua casa, quebrando contratos feitos no oculto, desfazendo palavras liberadas contra você, fechando brechas que você nem sabia que existiam. O Espírito Santo está limpando agora. Ele limpa com amor, mas também com autoridade. Ele limpa com misericórdia, mas também com fogo. Ele limpa com consolo, mas também com espada. E enquanto ele limpa, ele sussurra: eu não permito que maldições permaneçam onde minha presença habita. Há fortalezas caindo agora. Há fardos sendo arrancados. Há cadeias sendo quebradas. Há ambientes sendo purificados. Há histórias sendo reescritas. Porque quando você ora, Espírito Santo, limpe meu lar e quebre toda maldição espiritual, você está fazendo uma oração que a eternidade inteira reconhece como sagrada. É como se o céu inteiro se inclinasse para ouvir. E Jesus, o Filho de Deus, que venceu principados e potestades, que pisou a cabeça da serpente, que carregou na cruz todas as maldições da humanidade, se aproxima do seu lar com passos de vitória. Ele olha para você, sorri de um jeito que cura, e diz: você não está sozinho. Eu estou aqui. E o ambiente espiritual entende. As sombras recuam. Portas que foram abertas para o mal sem você perceber começam a se fechar. Portas que foram fechadas contra você começam a se abrir. Correntes ancestrais começam a se romper. Sentimentos estranhos que você não sabia de onde vinham começam a perder força. E uma paz sobrenatural começa a preencher o ar, lenta, profunda, inconfundível. É o Espírito Santo fazendo o que só ele pode fazer. E enquanto ele trabalha no invisível, ele também toca o visível. Ele toca a sua mente para remover pensamentos que foram plantados pelo inimigo.
Ele toca seu coração para curar inseguranças antigas. Ele toca sua voz para restaurar sua autoridade espiritual. Ele toca seus pés para que você volte a caminhar com propósito. Ele toca suas mãos para que tudo que você tocar seja abençoado. E neste momento, talvez você esteja sentindo algo leve, uma presença suave, um calor, um arrepio, ou simplesmente uma paz que não faz sentido humano. Tudo isso é o Espírito Santo confirmando: eu estou limpando. Eu estou restaurando. Eu estou quebrando o que te quebrava. Não importa o que entrou na sua casa. Não importa o que tentaram contra você. Não importa o que foi dito, feito, criado, formado, planejado ou enviado. Não importa o peso espiritual que tentou te sufocar. Porque onde o Espírito Santo se estabelece, nenhuma maldição permanece de pé. Nenhum ataque espiritual resiste. Nenhum espírito de confusão tem autoridade. Nenhum ciclo de dor continua reinando. E ele te diz: eu estou purificando o que você não vê e libertando o que você não entende. Quero apenas que você confie. Esta primeira parte é um convite. Um chamado. Um despertar. É o Espírito Santo chamando seu nome, colocando a mão sobre seu peito e dizendo: filho, filha, deixe-me entrar completamente. Porque ele não quer apenas limpar sua casa. Ele quer habitar nela. Ele não quer apenas quebrar maldições. Ele quer estabelecer bênçãos. Ele não quer apenas expulsar o que não é dele. Ele quer trazer tudo o que vem do céu. E enquanto você respira fundo, enquanto seu coração desacelera, enquanto sua alma se acalma, o Espírito Santo declara: hoje marca um novo começo. Hoje termina o que te oprimia. Hoje nasce um ambiente de paz. Hoje eu limpo o seu lar. Hoje eu quebro toda a maldição espiritual. E você sente: algo mudou. Algo começou. Algo foi quebrado. Porque Jesus está aqui. O Espírito Santo continua movendo-se enquanto te conduz para dentro de uma história antiga, uma história viva, uma história que atravessa os séculos para tocar exatamente o que está acontecendo no seu lar hoje. Porque quando você clama: Espírito Santo, limpe meu lar e quebre toda a maldição espiritual, você está fazendo ecoar a mesma oração que um homem de Deus fez quando tudo ao redor parecia tomado por forças invisíveis. Era o tempo de Josué, e o povo de Israel caminhava para a terra prometida. Mas antes de entrar, antes de conquistar, antes de pisar onde Deus havia prometido, algo precisava ser purificado. Havia peso no ar, havia opressão espiritual, havia contaminação escondida, havia histórias não resolvidas que tentavam impedir o avanço. O povo não podia carregar para a nova terra coisas antigas que Deus não havia abençoado. E é assim também com você. Antes de Deus abrir portas, Ele limpa a casa. Antes de Ele realizar promessas, Ele quebra maldições. Antes de Ele te levar para o novo, Ele destrói o velho que tenta se levantar contra você. Josué estava diante do acampamento quando a presença de Deus se manifestou como fogo e autoridade. Era como se o vento parasse, como se o som cessasse, como se o próprio céu estivesse prestes a falar. E Deus disse algo que ecoa até hoje: tirem do meio de vocês o que é impuro, e eu caminharei com vocês. Aquela era uma ordem, mas também era uma promessa. Deus estava dizendo: se vocês me entregarem o que está escondido, eu limparei. Se vocês abrirem espaço, eu entrarei. Se vocês removerem o que não pertence a mim, eu farei a minha presença permanecer. E naquele momento, cada família, cada tenda, cada lar passou a ser vasculhado diante de Deus. Não era uma limpeza física. Era espiritual. Era profunda. Era reveladora. Era divina. E talvez agora, ouvindo estas palavras, você se veja como uma daquelas tendas. Um lar cercado por batalhas invisíveis. Um espaço onde, às vezes, o clima pesa, a paz desaparece, as discussões surgem do nada, o emocional desaba sem explicação. Um lugar onde você sente que algo maior do que você está acontecendo, mas não sabe como lutar. Mas Deus sabe. E o mesmo espírito que se movia nos dias de Josué está movendo-se agora na direção da sua casa, da sua história, das suas paredes, do seu coração.
Enquanto o povo buscava o que precisava ser purificado, Josué se levantou diante deles com coragem e disse: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E essa frase atravessa o tempo e cai agora no seu espírito como um trovão de esperança. Santifique-se. Prepare-se. Abra-se. Porque o Espírito Santo quer fazer maravilhas no seu lar. Naquela época, uma única escolha errada havia aberto uma brecha espiritual sobre todo o acampamento. Algo pequeno. Algo escondido. Algo que parecia insignificante aos olhos humanos, mas que no mundo espiritual tinha enorme peso. Quantas vezes algo assim acontece também nos nossos lares? Uma palavra dura. Uma ferida antiga. Um objeto sem discernimento. Um pecado guardado. Um trauma nunca resolvido. Uma dor não confessada. Uma porta aberta sem perceber. Enquanto Israel buscava o que precisava ser entregue nas mãos de Deus, a presença divina se aproximava como luz que expõe sombras. Elas não resistem. Não lutam. Apenas fogem. Josué caminhou entre as tendas percebendo que muitos não percebiam. Ele não estava apenas olhando. Ele estava discernindo. Ele estava sentindo. Ele estava ouvindo Deus. E é isso que o Espírito Santo está fazendo agora com você. Ele está caminhando com você por cada ambiente interno e externo do seu lar. Ele está passando pelos seus pensamentos, pelas lembranças que você evita, pelas dores que você guarda no fundo da alma. E ele te diz: eu estou aqui para limpar o que você não consegue tocar. Quando finalmente o que estava oculto foi revelado, quando a brecha foi exposta, quando a verdade veio à luz, a maldição que pairava sobre o povo perdeu toda a força. A escuridão recuou. O peso desapareceu. A atmosfera mudou. Porque onde há verdade, há libertação. Onde há entrega, há restauração. Onde há transparência diante de Deus, há vitória espiritual. O Espírito Santo está te levando para esse mesmo movimento. Ele não expõe para envergonhar. Ele expõe para curar. Ele não revela para punir. Ele revela para restaurar. Ele não toca para ferir. Ele toca para libertar. É por isso que, enquanto você escuta, talvez comece a se lembrar de situações que pesaram sua casa. De momentos que deixaram marcas. De ambientes que se tornaram estranhos. De palavras que feriram a alma. De sentimentos que tentaram se tornar permanentes. E o Espírito Santo sussurra: eu estou limpando. Continue comigo. A história de Josué não é sobre um povo que errou. É sobre um Deus que purifica. É sobre um Deus que não permite que maldições espirituais governem onde ele deseja habitar. É sobre um Deus que luta pelo lar dos seus filhos. E quando a purificação foi completa, Deus disse a Josué: agora vocês podem avançar. E talvez esta seja a frase que Deus está liberando sobre você hoje. Agora você pode avançar. Agora sua casa volta a respirar. Agora sua alma volta a sentir paz. Agora as maldições que te prendiam são quebradas. Agora a opressão espiritual que rondava perde autoridade. Agora a presença de Deus se estabelece como líder do seu lar. Porque Deus não apenas limpou Israel. Ele queimou o que era impuro. Ele destruiu o que era maldição. Ele removeu o que era treva. E Ele está fazendo o mesmo em você. Um movimento que começou no capítulo anterior, quando o Espírito Santo entrou no seu lar, agora se aprofunda através desta história bíblica. Porque o Espírito que limpou Israel é o mesmo Espírito que limpa você. Porque o Deus que quebrou a maldição naquela época é o mesmo Deus que quebra hoje dentro da sua casa. Porque o fogo que queimava no acampamento hebreu está queimando agora nas brechas espirituais da sua história. E assim como Josué disse ao povo para se santificar, o Espírito Santo está te dizendo: remova o que não é meu. Renuncie o que não te pertence. Eu estou pronto para fazer maravilhas. E conforme você permite, Ele vai entrando, tocando, revelando, libertando. Ele tira o peso dos ombros. Ele dissolve o medo. Ele corta laços espirituais que não foram criados por Deus. Ele quebra maldições que tentaram se perpetuar na família.
Ele restaura a paz que o inimigo tentou roubar. Porque quando você ora, Espírito Santo, limpe meu lar e quebre toda a maldição espiritual, você ativa a mesma força, a mesma autoridade e o mesmo poder que transformaram o destino de Israel. E Deus te diz agora: eu estou purificando a sua casa, assim como purifiquei o acampamento do meu povo. Nada que não seja meu permanecerá. O lar que antes tinha sombra agora terá luz. A casa que antes tinha brechas agora terá proteção. A família que antes carregava pesos agora carregará bênçãos. E você sentirá, assim como Josué sentiu, que Deus está prestes a te conduzir para uma nova terra, um novo tempo, uma nova fase, sem as maldições espirituais que tentaram te acompanhar. Porque o Espírito Santo está limpando. E ele não falha. Ele nunca falhou. O Espírito Santo te conduz mais fundo agora. Mais fundo na história, mais fundo no mistério, mais fundo no mover que começa no céu e toca a terra. Porque quando você clama, Espírito Santo, limpe meu lar e quebre toda a maldição espiritual, você está chamando pelo mesmo Deus que desceu com fogo nos dias de Josué, o mesmo Deus que não permite que a opressão espiritual permaneça onde ele declara santidade. A história continua. O povo estava parado, esperando, respirando com expectativa. Algo sagrado estava prestes a acontecer. A atmosfera parecia tensa, mas não era medo, era reverência. Era aquele silêncio que antecede uma manifestação divina. Era aquele momento em que todo o coração sabe que Deus está prestes a agir. E talvez você sinta isso agora. Uma expectativa que começa a nascer no seu espírito. Uma sensação de que Deus está prestes a tocar algo seu, algo profundo, algo que você nem sabia que precisava ser tocado. Porque o Espírito Santo está se aproximando de você da mesma forma que ele se aproximou de Israel, com intenção, com propósito, com amor, com poder. Naquela época, Josué caminhava pelo acampamento com um olhar diferente. Não era olhar humano. Era olhar de alguém guiado pelo próprio Deus. Ele sabia que havia algo oculto entre o povo, algo que impedia a vitória, algo que atraía peso espiritual. E ele sabia que Deus não revelaria o oculto para acusar, mas para libertar. E o Espírito Santo faz isso com você agora. Ele não expõe para ferir. Ele expõe para curar. Ele não revela para te envergonhar. Ele revela para te limpar. Ele não traz a luz para te punir. Ele traz para transformar seu lar em um ambiente onde a glória de Deus pode descansar. Josué, guiado pelo Senhor, chega à tenda de Acã. E de repente, tudo faz sentido. O peso. A opressão. A derrota inesperada. A sensação de que algo estava impedindo o avanço. Aquilo que parecia pequeno, escondido, insignificante, tinha se tornado uma porta aberta para forças espirituais que não vinham de Deus. E quantas vezes isso acontece conosco? Algo pequeno. Um objeto sem discernimento. Uma ferida não tratada. Uma conversa que deixou marcas. Uma ofensa guardada. Uma prática que parece inofensiva. Uma palavra lançada com raiva. Uma situação nunca entregue a Jesus. Uma raiz invisível que contamina tudo. E o Espírito Santo diz: é aqui que eu quero tocar. É aqui que eu quero limpar. É aqui que eu quero quebrar a maldição. A tenda de Acã foi aberta diante de Deus. Não havia como esconder. Não havia como manter sombras diante da luz. E quando a luz entrou, tudo que era pesado começou a perder força. A escuridão não suporta a presença de Deus. A maldição não resiste ao fogo do Espírito. O inimigo não permanece onde Jesus estabelece autoridade. E é assim agora na sua vida. Pode ser que, enquanto você escuta, o Espírito Santo esteja trazendo à memória algumas coisas. Não para te culpar, mas para te libertar. Ele talvez te mostre onde estão as brechas espirituais. Ele talvez te lembre de ambientes onde você sentiu um clima estranho. Ele talvez te faça perceber padrões que se repetem na sua família. Ele talvez toque em dores antigas que nunca foram resolvidas. Porque ele quer limpar. Ele quer quebrar maldições espirituais que tentaram se instalar na sua casa. Ele quer declarar que o território onde você vive pertence a Jesus.
Josué ora diante do povo e Deus responde. Não há silêncio. Não há demora. Não há confusão. Deus fala com clareza porque Deus sempre fala quando um servo clama por purificação. Ele diz exatamente onde está a raiz. Ele diz exatamente o que precisa ser removido. Ele diz exatamente o que está impedindo a bênção. Da mesma forma, o Espírito Santo está te mostrando com ternura aquilo que precisa sair. Não para te sobrecarregar, mas para te libertar. Ele nunca te mostra algo para te oprimir. Ele te mostra para te conduzir à vitória espiritual. Quando Acã finalmente confessou, algo poderoso aconteceu. O peso espiritual caiu. A atmosfera mudou. O que era maldição começou a se desfazer. E o povo percebeu que Deus não estava distante. Ele estava profundamente envolvido, profundamente presente, profundamente interessado em cada detalhe da vida deles. E assim também Ele está com você. Ele está interessado em cada detalhe do seu lar. Ele conhece cada ambiente. Ele conhece cada lágrima. Ele conhece cada dor que você esconde. Ele conhece cada luta que você enfrenta. Ele conhece cada batalha silenciosa que ninguém sabe. E Ele diz, eu estou limpando porque eu te amo. Eu estou quebrando maldições porque eu escolhi você. Eu estou purificando porque eu quero que minha presença habite na sua casa. A purificação de Israel não foi apenas externa. Foi interna. Foi profunda. Foi espiritual. Porque Deus não trabalha na superfície. Ele trabalha na essência. Ele trabalha no que está por trás. Ele trabalha no que os olhos não veem. E agora, no seu lar, Ele faz o mesmo. Ele entra onde a psicologia não alcança. Ele toca onde médicos não conseguem tocar. Ele cura onde palavras humanas não chegam. Ele liberta onde ninguém mais consegue entrar. A história bíblica atinge seu clímax quando Josué, obedecendo à voz de Deus, remove tudo aquilo que estava contaminando o acampamento. Não havia hesitação. Não havia dúvida. Porque quando Deus revela a raiz, você sabe que a vitória vem depois da entrega. E o Espírito Santo quer te conduzir a esse mesmo movimento. Ele quer que você entregue o que pesa. Ele quer que você renuncie o que te prende. Ele quer que você libere o que te machuca. Ele quer que você deixe ir o que abriu brechas. Ele quer remover da sua história tudo que não tem autorização do céu para permanecer. Quando o acampamento foi purificado, uma presença forte desceu. Uma paz profunda tomou conta. Um silêncio reverente se espalhou. E naquele silêncio havia vitória. Havia liberdade. Havia renovo. Havia proteção. Havia promessa. Havia Deus. E talvez, enquanto você escuta isto, você sinta um silêncio diferente dentro de você. Um silêncio que não assusta. Um silêncio que cura. Um silêncio onde Deus fala sem palavras. Um silêncio onde o Espírito Santo repousa. É sinal de que Ele está te tocando. É sinal de que Ele está limpando. É sinal de que Ele está quebrando maldições espirituais que tentaram atormentar sua casa. É sinal de que algo está sendo transformado, não apenas ao seu redor, mas dentro de você. A história de Josué nos mostra que quando Deus limpa, Ele limpa completamente. Ele não deixa metade da obra. Ele não deixa resíduos espirituais. Ele não deixa rastros do inimigo. Ele limpa tudo. E Ele quer fazer isso com você. Ele quer restaurar sua casa de dentro para fora. Ele quer arrancar raízes de tristeza. Ele quer quebrar ciclos espirituais. Ele quer desfazer pactos invisíveis. Ele quer cortar opressões antigas. Ele quer purificar o ambiente. Ele quer santificar suas paredes. Ele quer encher sua casa com a presença dele. E enquanto ele faz, ele sussurra ao seu espírito: eu nunca quis te ver preso. Eu nunca quis te ver lutando sozinho. Eu vim para libertar. O momento mais intenso da história se torna uma promessa viva para você. O mesmo Deus que removeu a maldição do acampamento está removendo maldições do seu lar. O mesmo Deus que purificou Israel está purificando sua família.
O mesmo Deus que trouxe vitória a Josué está trazendo vitória a você. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele está dizendo agora: o que me pertence, eu protejo. O que me busca, eu limpo. O que me chama, eu liberto. O Espírito Santo está limpando o seu lar. E esta história é a prova. E esta oração é a arma. E esta presença é a garantia. O Espírito Santo te leva agora para além da história, para além do texto, para além do tempo. Ele abre diante de você não apenas um acontecimento bíblico, mas o significado espiritual profundo que repousa por trás dele. Porque quando você declara, Espírito Santo, limpe meu lar e quebre toda maldição espiritual, você não está apenas fazendo uma oração. Você está ativando um princípio eterno. Você está tocando um mistério que se repete em cada geração. Você está chamando pelo Deus que transforma ambientes e restaura destinos. O que aconteceu nos dias de Josué não foi apenas uma purificação. Foi uma revelação do funcionamento espiritual que rege o mundo invisível. Foi Deus mostrando que tudo o que acontece no físico nasce primeiro no espiritual. Foi Deus revelando que um lar não é apenas paredes, telhado e móveis. É um altar. É um território. É uma atmosfera. É um lugar onde bênçãos ou maldições encontram espaço para se manifestar. E o Espírito Santo te diz agora, com voz mansa e firme, seu lar é um altar. E eu quero ser o fogo que habita nele. Quando Acã abriu uma brecha espiritual, aquilo não afetou apenas sua tenda. Afetou uma nação inteira. Isso revela algo crucial que o Espírito Santo quer te mostrar. Há decisões que abrem portas. Há práticas que convidam trevas. Há ambientes que carregam marcas. Há feridas que ecoam espiritualmente. Há objetos, atitudes, vínculos e palavras que criam atmosferas. E o Espírito Santo revela isso não para gerar culpa, mas para gerar libertação. Ele traz luz para que você não viva mais no peso de algo que você nem sabia que existia. Ele expõe não para acusar, mas para curar. Ele mostra não para envergonhar, mas para santificar seu lar. O acampamento de Israel só voltou a experimentar vitória quando a brecha foi fechada. E isso revela um princípio eterno: nenhuma maldição permanece onde o Espírito Santo habita. Nenhuma opressão governa onde Jesus é Senhor. Nenhuma força das trevas prevalece onde a luz é entronizada. E o Espírito Santo te diz com profundidade: maldição só precisa de um espaço pequeno. Mas minha presença precisa apenas de um coração aberto. Você não precisa ter medo. O Espírito Santo não está te conduzindo para sombras, mas para a luz. Ele não está te levando para confusão, mas para entendimento. Ele não está te puxando para o passado, mas te preparando para o novo. Quando Deus mandou Josué purificar o acampamento, ele não estava focado na falha de Acã. Ele estava focado na promessa. Ele estava dizendo ao povo: vocês não foram criados para viver sob peso. Vocês nasceram para viver sob minha bênção. E essa é a identidade que o Espírito Santo está relembrando a você agora. Você não nasceu para viver em um lar carregado de tristeza, opressão, conflitos e sombras espirituais. Você nasceu para habitar em um lugar onde a paz de Cristo reina, onde a glória de Deus descansa, onde os anjos guardam as portas, onde a presença divina se torna atmosfera permanente. A purificação de Israel revela que Deus não tolera o que machuca seus filhos. Ele não negocia com trevas. Ele não divide espaço com aquilo que quer destruir você. Ele entra para limpar. Ele entra para ordenar. Ele entra para restaurar. Ele entra para quebrar maldições espirituais que tentaram se perpetuar na sua história. O Espírito Santo te mostra agora que muitas maldições espirituais se sustentam em acordos invisíveis, em hábitos nunca questionados, em dores nunca entregues, em palavras nunca curadas. E ele sussurra: eu vou tocar o que você não vê. Eu vou limpar o que você não percebe. Eu vou desfazer o que você não entende. A revelação é esta: a presença de Deus muda tudo. Ela transforma a atmosfera. Ela quebra a lógica da opressão. Ela ilumina o que estava escondido. Ela expulsa o que não pertence ao céu. E essa presença está entrando no seu lar. Ela está atravessando paredes emocionais, histórias familiares,
traumas escondidos, situações que pesaram seus dias e noites. Ela está tocando aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Quando Josué removeu o que trazia maldição, Deus disse algo extraordinário: agora eu estou com vocês. E essa frase não significava que ele não estava antes. Significava que agora, sem bloqueios, sem brechas, sem sombras, a presença dele poderia se manifestar em plenitude. E é isso que ele quer fazer no seu lar. Ele quer manifestar plenitude. Ele quer encher cada cantinho da sua casa com paz. Ele quer transformar sua sala em lugar de descanso. Ele quer transformar seus quartos em espaços de cura. Ele quer transformar sua mesa em altar de comunhão. Ele quer transformar sua porta em muralha de proteção espiritual. Deus não quer apenas limpar sua casa. Ele quer habitar nela. A revelação se aprofunda quando percebemos que maldição espiritual não é apenas um peso externo. É um ciclo. É um padrão. É uma repetição. É um comportamento que se repete na família. É uma tristeza que volta. É um conflito que reaparece. É uma opressão que insiste. Mas o Espírito Santo declara sobre você: o ciclo vai quebrar na sua geração. A repetição vai parar onde você está. A sombra vai perder força quando eu entrar. A história de Josué não fala apenas de purificação. Fala de transferência. Algo saiu. Algo entrou. Algo foi removido. Algo foi substituído. Trevas saíram. Luz chegou. Maldição caiu. Promessa se levantou. E agora o Espírito Santo faz o mesmo. Ele remove aquilo que te amarra. Ele corta laços invisíveis. Ele desfaz pactos espirituais que você nem sabia que existiam. Ele queima aquilo que tentou te prender. Ele arranca pesos antigos da sua alma. Ele estabelece o reino de Jesus dentro da sua casa. A revelação maior é esta: você não está apenas lutando pelo seu lar. Você está lutando pela sua linhagem. Você está lutando por gerações futuras. Você está lutando por filhos, netos e descendentes que ainda nem nasceram. Porque quando uma maldição espiritual é quebrada, aquilo que antes se repetia em uma família perde autoridade. O que antes parecia destino deixa de ser destino. O que antes parecia inevitável deixa de ser inevitável. O que antes parecia sobrecarregar a todos deixa de ter voz. E o céu declara sobre você: a partir deste instante, o que governava sua família não governará mais. O Espírito Santo limpa não só o presente. Ele limpa o futuro. Ele limpa a rota. Ele limpa a história. Ele limpa a árvore espiritual. Ele limpa tudo que passou e tudo que viria a passar. A purificação que Deus fez em Israel se transformou em marco. Um antes e um depois. Nada mais foi igual. O acampamento nunca mais voltou a carregar aquele tipo de peso. Porque onde Deus entra, a transformação permanece. E assim será com seu lar. A transformação será permanente. A purificação será real. A libertação será completa. A luz será constante. A atmosfera será divina. A presença será contínua. O Espírito Santo te diz: eu não vim para fazer uma obra temporária. Eu vim para estabelecer um novo ambiente. A revelação final desta parte é simples e poderosa. A maldição espiritual que tentou tocar sua casa encontrou agora um fogo maior: o Espírito Santo. E onde ele habita, nenhuma maldição permanece de pé. Há momentos em que a alma treme porque o Espírito Santo sussurra verdades que o mundo tentou apagar, e cada palavra que ele libera carrega revelação, cura, libertação e autoridade. E é aqui, neste instante sagrado, que precisamos voltar à palavra de Deus, porque é dela que flui a força que limpa lares, quebra maldições espirituais e faz o inimigo recuar sem olhar para trás. Cada versículo é um martelo que despedaça correntes, é uma porta escancarada para a presença de Jesus, é a respiração quente do céu dissolvendo toda a escuridão que tocou sua casa. Quando você ora dizendo ao Espírito Santo: limpe meu lar e quebre toda a maldição espiritual, você está ecoando a própria vontade de Deus, porque Ele sempre desejou libertar famílias, sarar histórias e derrubar fortalezas construídas contra seu povo.
A Bíblia inteira é um testemunho gritante de que o Senhor não suporta ver seus filhos aprisionados, e cada escritura se ergue agora como um fundamento sólido para a restauração total do seu lar. A primeira verdade que Deus levanta como bandeira é a de que Ele mesmo é quem faz a limpeza espiritual de uma casa. Em Ezequiel, o Senhor declara com voz de renovo: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Esta promessa é o coração pulsante do título desta oração. Quando você clama por limpeza espiritual, não está pedindo algo distante, está pedindo exatamente aquilo que Deus prometeu fazer com as suas próprias mãos. A água pura do Espírito Santo é o elemento invisível que atravessa paredes, corredores, memórias e gerações, lavando o que parecia impossível de restaurar. Há também uma verdade profunda revelada em Isaías, quando Deus declara: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Quando você pede que o Espírito Santo quebre toda a maldição espiritual em seu lar, você está se alinhando com esta palavra eterna que foi escrita não apenas para ser lida, mas para ser vivida. Maldições são armas forjadas contra famílias, mas a Escritura decreta com toda autoridade: elas não prosperarão. Este versículo se torna um decreto queimado pelo fogo do céu, pairando sobre sua casa, sua porta, sua família, seu nome. Cada tentativa do maligno cai diante desta promessa, porque Deus não mente, não falha, não recua. Outra verdade que ilumina seu pedido está no livro de Josué. Quando Deus ordena que seu povo entre na nova terra, Ele declara: eu estarei convosco, não vos deixarei, nem vos desampararei. Esta é a essência da limpeza espiritual do lar, porque não existe purificação verdadeira sem a presença de Deus habitando plenamente. Um lar limpo espiritualmente é um lar habitado. É um lar carregado da presença do Espírito Santo, e não existe maldição que sobreviva em um ambiente onde Jesus caminha livremente entre os quartos, as salas e as histórias da família. A presença do Senhor é a maior arma contra qualquer sombra, e quando Ele diz que não abandona a sua casa, Ele está dizendo também que nenhuma força contrária poderá ocupá-la. O apóstolo Paulo, com voz de fogo e convicção, reforça essa verdade quando diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso significa que cada vez que você declara o título desta oração, Espírito Santo, limpe meu lar e quebre toda a maldição espiritual, você está clamando pela liberdade que só o céu pode entregar. Não é liberdade emocional, não é apenas tranquilidade mental, é a liberdade que despedaça laços invisíveis, quebra pactos espirituais, destrói prisões ocultas e transforma ambientes impregnados de opressão em cenários de paz que o mundo não consegue compreender. O Salmo 91 também se levanta como testemunha santa a favor do seu clamor. Quando o salmista declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, ele está revelando que lares cobertos pelo Espírito Santo se tornam territórios espirituais inacessíveis ao mal. Seu lar pode ter sido alvo de inveja, perseguição, palavra negativa, brigas constantes, memórias dolorosas e até ataques espirituais diretos, mas quando o Espírito Santo entra, ele sela tudo com a sombra do Onipotente. E sob essa sombra, maldição nenhuma encontra lugar para crescer. Há ainda a poderosa declaração de Jesus em Lucas: eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Este é o ápice do título que você está proclamando. Quando você pede que o Espírito Santo limpe seu lar e quebre toda a maldição espiritual, você está exercendo a autoridade que Cristo te deu, não como quem implora, mas como quem governa. Você pisa o que tentou te morder, você vence o que tentou te prender, você declara liberdade sobre o que tentou te oprimir, porque você não ora sozinho, você ora em nome daquele que venceu a própria morte. E quando Jesus declara no Evangelho que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Ele está selando com sangue a certeza de que sua casa pode sim ser totalmente purificada, totalmente restaurada, totalmente protegida. Essa libertação não depende do passado da família, não depende das falhas cometidas, não depende da dor acumulada. Depende apenas de um nome: Jesus. E é este nome que você está chamando quando clama pelo Espírito Santo para quebrar maldições espirituais. A verdade também brilha no livro de Atos, onde está escrito que a casa de Cornélio foi cheia do Espírito Santo. Não foi apenas Cornélio. Foi a casa. Foi o lar. Foi a família.
Isso revela que o Espírito Santo nunca quis agir apenas individualmente, ele sempre desejou tocar lares inteiros. Sua oração está alinhada com a própria missão do Espírito, porque ele deseja encher sua casa, tocar seus familiares, transformar atmosferas, reconstruir relacionamentos e romper cadeias indizíveis. E por fim, João declara que a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem vencê-la. Esta é a sentença final contra toda maldição espiritual. A presença do Espírito Santo é a luz. Sua oração é a luz. Seu clamor é a luz. E onde a luz entra, a treva é obrigada a fugir. Cada escritura citada, cada verdade exposta, cada promessa declarada está dizendo a mesma coisa. O céu tem compromisso com a limpeza do seu lar e a quebra de toda a maldição espiritual. E quando Deus se compromete com algo, nada pode impedir. Há reflexões que não nascem da mente, mas do espírito. São aquelas que descem como águas mornas sobre a alma cansada e revelam o que está escondido nos cantos mais silenciosos do coração. E quando você ora com o título desta mensagem, Espírito Santo, limpe meu lar e quebre toda a maldição espiritual, você está abrindo portas internas que talvez nunca tenham sido confrontadas, e Jesus começa a iluminar realidades que antes você nem conseguia nomear. Este é o ponto onde a palavra encontra a dor humana e transforma tudo o que toca. Há dores que você carregou por anos, não porque queria, mas porque não sabia como soltar. Há pesos que foram entregues à sua alma antes mesmo de você ter consciência do que eram. E agora, quando você pede que o Espírito Santo limpe seu lar, ele começa a limpar também a casa emocional que existe dentro de você. Porque para Deus não existe separação entre o ambiente externo e o interior. Quando ele entra, entra por completo. Ele limpa paredes e limpa memórias. Ele arranca poeiras e arranca medos. Ele expulsa opressões e expulsa culpas que você já deveria ter deixado no altar há muito tempo. Refletir sobre este título é entender que muitas maldições espirituais não são apenas palavras lançadas, mas experiências acumuladas que criaram rachaduras na alma. O ambiente espiritual de um lar não é feito apenas do que aconteceu dentro dele, mas também do que aconteceu com cada pessoa que o habita. E o Espírito Santo começa a revelar que o caos que você sente às vezes não é porque você é fraco, mas porque você está travando batalhas que não são visíveis aos olhos. E por isso você clama com urgência: Espírito Santo, limpa meu lar. É um pedido por ordem no invisível, por cura no profundo, por restauração onde ninguém mais consegue alcançar. Talvez você tenha vivido conflitos constantes, discussões que se repetem, ciclos emocionais que voltam como se tivessem vida própria. Talvez você tenha sentido peso inexplicável, tristeza sem motivo, cansaço que não passa mesmo depois de dormir. Talvez o ambiente da sua casa tenha ficado carregado por experiências que aconteceram antes de você chegar ou por feridas deixadas por quem veio antes de você. E o Espírito Santo agora te mostra que ele não está apenas ouvindo seu clamor, ele está respondendo com movimento. E cada movimento dele é libertação. Há sofrimento que nasce de memórias repetidas. Há dor que nasce de palavras nunca ditas. Há feridas que você mascarou porque achava que precisava ser forte. Mas força não é esconder, força é entregar. E quando você entrega esse título ao céu, Espírito Santo, limpe meu lar e quebre toda a maldição espiritual, você está confessando que sozinho não consegue mais. E Deus ama este tipo de entrega. Ele ama quando você reconhece que chegou ao fim das suas ferramentas, porque é exatamente aí que ele começa a agir com as dele. O Espírito Santo também revela que muitas vezes a casa fica espiritualmente suja não por causa do pecado, mas por causa da ausência de luz. Todo lugar onde a luz de Cristo não é bem-vinda, a escuridão tenta se instalar. Mas quando você ora com sinceridade, quando você convida Jesus para entrar nos lugares onde ninguém entrou, ele ilumina com tanta intensidade que nenhuma treva tem coragem de permanecer. Maldições espirituais se alimentam da escuridão, mas o Espírito Santo é a luz que não negocia com sombra. E há algo profundamente emocional que o Senhor te faz perceber agora. Você não é culpado por tudo o que aconteceu no seu lar. Você não é culpado pelos ataques espirituais que enfrentou. Você não é culpado pelas tempestades que surgiram sem você provocar. Muitas vezes, você apenas herdou dores que não escolheu.
Mas o Espírito Santo te diz, no íntimo mais terno, você não vai herdar maldição alguma. Você vai herdar libertação. Porque quando ele entra, ele muda linhagens. Ele muda destinos. Ele muda historicamente o que parecia definitivo. Essa reflexão se aprofunda ainda mais quando o Espírito Santo toca naquela parte da alma que luta com culpa. Talvez você tenha falhado em momentos importantes. Talvez você tenha tomado decisões que afetaram seu lar. Talvez você tenha perdido o controle, machucado alguém, se arrependido tarde demais. Mas a limpeza espiritual que você está pedindo não é baseada na sua perfeição, mas na perfeição de Cristo. Ele não limpa lares perfeitos, ele limpa lares sinceros. Ele não quebra maldições de pessoas impecáveis, ele quebra maldições de pessoas que reconhecem que precisam dele. O Espírito Santo também te faz refletir sobre o poder das palavras. A maldição espiritual muitas vezes começa por palavras lançadas, por críticas, por insultos, por declarações negativas sobre a casa, sobre a família, sobre o futuro. Mas agora, quando você declara o título desta oração, você está reescrevendo a atmosfera espiritual do seu lar com palavras de vida. Você está anulando o que foi dito contra você. Você está revertendo sentenças. Você está decretando cura onde antes havia destruição. O céu sempre responde quando alguém declara algo alinhado com o coração de Deus. Então Jesus toca a parte da alma que se sente cansada. Cansada de tentar. Cansada de suportar. Cansada de fingir que está bem. Ele te diz, com voz suave e firme, eu estou limpando sua casa. Eu estou limpando sua alma. Eu estou quebrando o que te perseguiu. Eu estou desfazendo o que te aprisionou. Essas palavras não vêm para consolar apenas, vêm para transformar. Elas vêm para romper correntes que você não sabia como tirar. Elas vêm para respirar esperança onde você achava que nunca veria paz. E a reflexão vai ainda mais fundo quando você percebe que a presença do Espírito Santo não entra apenas para tirar o mal, mas para estabelecer o bem. Um lar não é verdadeiramente limpo quando o mal sai, é limpo quando Deus permanece. E Ele está prometendo agora não apenas limpar sua casa, mas habitá-la. Ele está prometendo ser o centro, o ambiente, o ar. Ele está prometendo que você não viverá mais sob o peso espiritual que você viveu até hoje. E finalmente, o Espírito Santo revela algo que muda tudo. A limpeza do seu lar não é apenas para você. É para todas as gerações que virão depois de você. É para seus filhos, netos, descendentes espirituais. É para quebrar maldições que atravessaram décadas e estabelecer bênçãos que durarão para sempre. Você está orando por algo que ultrapassa seu presente. Você está mudando o futuro da sua casa. Cada reflexão produzida neste momento é cura. Cada revelação é libertação. Cada frase é transformação. Porque o Espírito Santo está visitando não apenas a sua casa, mas o seu coração. E tudo que ele toca, ele limpa. Tudo que ele toca, ele renova. Tudo que ele toca, ele liberta. Há momentos em que a presença do Espírito Santo não apenas toca o ar, mas transforma completamente a forma como uma pessoa respira, sente, pensa e enxerga a sua própria história. Quando alguém se coloca diante de Deus com a sinceridade deste clamor, Espírito Santo, limpe meu lar e quebre toda a maldição espiritual, algo começa a mudar no mais íntimo do coração humano. E essa mudança não é suave, é profunda, intensa, libertadora. É o tipo de transformação que faz com que a alma comece a caminhar mais leve, como se finalmente aprendesse a existir sem carregar pesos que não lhe pertenciam. A primeira transformação acontece dentro do próprio espírito. Quando a pessoa percebe que não está mais lutando sozinha, ela sente uma força nova surgindo nas suas entranhas, como ondas quentes que sobem do peito para os ombros e desfazem devagar toda a opressão acumulada. É como se o Espírito Santo entrasse pela porta do coração e dissesse, com voz firme e amorosa, agora, quem cuida disso sou eu. E quando Deus assume o controle, a fé floresce em lugares que antes estavam secos, como jardins esquecidos que finalmente recebem chuva depois de anos de estiagem. A segunda transformação acontece nos relacionamentos dentro do lar. Quando o Espírito Santo limpa uma casa, ele não limpa apenas o ambiente, ele limpa as atmosferas emocionais. Ele limpa as conversas,
as memórias, as dores que moldaram reações e comportamentos. Ele limpa ressentimentos escondidos que permitiram que o inimigo criasse fortalezas silenciosas. Ele limpa interpretações erradas, feridas antigas, palavras que nunca foram perdoadas. E quando essa limpeza acontece, um milagre começa a se manifestar entre as pessoas. Elas começam a enxergar umas às outras com uma nova sensibilidade, como se Jesus estivesse olhando através dos olhos delas. E quando isso acontece, a convivência deixa de ser campo de batalha e se torna lugar de cura. Muitos lares experimentam esse impacto quando decidem clamar com sinceridade, e a transformação é tão real que parece até física. Pessoas que antes viviam tensas começam a respirar melhor. Pessoas que antes viviam irritadas começam a falar com mais doçura. Pessoas que antes viviam ansiosas começam a descansar na segurança do amor de Deus. Não é mágica, não é técnica emocional, é o Espírito Santo limpando o lar. E quando ele limpa um lar, ele também limpa a alma das pessoas que vivem nele. A terceira transformação se manifesta na forma como a pessoa começa a enxergar ataques espirituais. Antes, qualquer turbulência interna trazia medo, confusão ou sensação de derrota. Mas quando o Espírito Santo entra e quebra maldições espirituais, a pessoa começa a perceber que não está mais vulnerável como antes. Ela percebe que tem autoridade, que tem identidade, que tem cobertura celestial. Ela entende que não precisa mais ficar desesperada diante das trevas, porque agora ela sabe que a luz habita dentro dela. O medo que antes dominava perde o poder, porque aquele que habita no lar é maior do que qualquer sombra que tente invadi-lo. A transformação da fé também aparece na forma como a pessoa ora. Antes, as orações eram inseguras, cheias de dúvidas, rodeadas por pensamentos que diziam: será que Deus me ouve? Será que Ele realmente vai fazer algo? Mas depois que o Espírito Santo toca e limpa, a oração se torna uma conversa íntima, uma confiança tranquila, uma certeza que brota de dentro. É como se a alma aprendesse que não precisa mais convencer Deus de nada, porque Ele já está ali, limpando, quebrando, curando, restaurando. E a oração se torna mais profunda, mais honesta, mais viva. Há também a transformação emocional. Quando o Espírito Santo quebra maldições espirituais, ele também quebra ciclos de tristeza profunda que não tinham explicação. Ele quebra a raiva acumulada que parecia hereditária. Ele quebra padrões de repetição que vinham passando por gerações. E, de repente, a pessoa percebe que está se libertando não apenas do que viveu, mas do que esteve sobre sua família por anos. O impacto humano dessa libertação é tão grande que a pessoa começa a sentir esperança onde antes só havia desânimo. Ela começa a acordar com mais paz, começa a encerrar o dia com mais gratidão, começa a olhar para o futuro com mais confiança. Essa transformação também se revela no ambiente silencioso da mente. A pessoa que antes vivia sobrecarregada por pensamentos negativos e repetitivos começa a experimentar uma mente mais estável. Antes, cada pequena situação se tornava um peso enorme. Qualquer mudança despertava insegurança. Qualquer palavra ofensiva criava uma tempestade interna. Mas quando o Espírito Santo limpa o lar, ele também limpa a mente. A pessoa começa a experimentar pensamentos mais serenos, decisões mais claras, emoções mais equilibradas. Ela entende que a paz não é ausência de problemas, mas presença de Deus. A transformação espiritual também impacta diretamente a forma como a pessoa lida com o passado. Antes, a história dolorosa da família era vista como uma sentença. Se algo ruim tinha acontecido com alguém da família, a pessoa acreditava que estava condenada a viver o mesmo. Mas quando o Espírito Santo quebra maldições espirituais, ele ressignifica o passado. Ele mostra que o que foi dor não será repetição. O que foi ruína não será profecia. O que foi queda não será futuro. Ele mostra que agora existe um novo caminho, uma nova herança, uma nova história escrita pelo sangue de Cristo. E então surge a transformação do ambiente espiritual da casa. Antes, entrar no próprio lar trazia uma sensação de peso. A pessoa se sentia drenada, desconfortável, inquieta. Mas depois da limpeza espiritual, é como se o ar da casa mudasse. É como se o Espírito Santo caminhasse por cada espaço tocando onde ninguém podia tocar. E esse toque muda tudo.
A casa começa a se tornar refúgio. Começa a se tornar abrigo. Começa a se tornar lugar de descanso. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque Deus decidiu habitar ali. O impacto também aparece na forma como a família começa a prosperar espiritualmente. Quando a casa é limpa e a maldição é quebrada, Deus abre portas que estiveram trancadas por anos. Ele libera aquilo que estava retido. Ele faz conexões que antes pareciam impossíveis. Ele restaura oportunidades. Ele ativa propósitos. E, aos poucos, a família percebe que está vivendo uma estação completamente diferente, não por sorte, mas porque o céu finalmente encontrou espaço para agir. E então, finalmente, a transformação da fé se estende para fora do lar. A pessoa começa a perceber que sua vida se torna testemunho vivo. Outros começam a ver a mudança. Amigos notam a paz. Familiares sentem a diferença no seu comportamento. Vizinhos percebem que algo mudou na sua atmosfera. E a pessoa se torna luz não apenas dentro de casa, mas no mundo ao redor. Porque um lar restaurado pelo Espírito Santo é como uma chama acesa no escuro, ela ilumina muito além das paredes que a cercam. A verdade é simples e profunda. Quando você clama com sinceridade de Espírito Santo, limpe meu lar e quebre toda a maldição espiritual, Deus não transforma apenas a casa. Ele transforma você. Ele transforma a sua fé. Ele transforma a sua capacidade de amar. Ele transforma a sua maneira de lutar. Ele transforma seu destino. Porque o impacto humano de uma limpeza espiritual é, na verdade, o impacto divino de um Deus que nunca chega para deixar tudo igual, mas para fazer tudo novo. Há momentos em que o Espírito Santo não apenas toca, limpa e transforma, mas revela coisas que somente quem ama verdadeiramente tem coragem de mostrar. E quando você clama com intensidade, Espírito Santo, limpe meu lar e quebre toda a maldição espiritual, você está abrindo uma porta não apenas para receber, mas para enxergar. E é nesse enxergar que nasce a revelação profunda. É como se ele aproximasse o seu rosto do coração de Deus e deixasse você ouvir batimentos que o mundo inteiro ignora. É íntimo. É sagrado. É pessoal. É a revelação que muda a história interior antes de mudar a exterior. A primeira revelação que o Espírito Santo traz é que a limpeza do seu lar não é apenas uma resposta ao seu clamor, mas um movimento planejado há muito tempo. Ele revela que, antes mesmo de você sentir peso espiritual, antes de você perceber ciclos negativos, antes de você identificar o ataque, o céu já estava preparando a intervenção. Você não está pedindo algo que Deus decidiu fazer agora. Você está pedindo algo que Ele já havia declarado sobre você antes de você nascer. A limpeza espiritual que você pede é, na verdade, cumprimento de uma promessa antiga. E essa revelação desperta algo profundo. Você não está à mercê de maldição alguma, porque Deus sempre esteve à frente dela. A segunda revelação é ainda mais íntima. O Espírito Santo diz ao seu coração que muitas das batalhas que você viveu não eram sinais de derrota, mas sinais de chamado. A presença do ataque é evidência da importância do seu propósito. A pressão espiritual que você sentiu não era para te destruir, mas para tentar impedir algo que o inimigo sabia que você carregava. E essa revelação muda tudo, porque mostra que sua dor nunca foi prova de abandono, mas prova de destino. Você não foi atacado porque era fraco. Você foi atacado porque era marcado. E então o Espírito Santo aprofunda ainda mais a revelação. Ele mostra que, em muitos momentos, a maldição espiritual que parecia sobre seu lar não era resultado apenas do que aconteceu com você, mas do que aconteceu antes de você existir. Feridas de outras gerações, pactos emocionais, palavras que foram lançadas em tempos de ignorância espiritual, escolhas que foram feitas por pessoas que nunca imaginaram as consequências. E essa revelação não vem para acusar ninguém, mas para libertar você da culpa. Você não foi responsável por essa herança, mas Deus te escolheu para ser o fim dela. Você é o ponto de ruptura. Você é a estaca espiritual fincada na terra dizendo, daqui em diante, só Jesus. A revelação continua crescendo dentro de você como uma luz que se expande. O Espírito Santo te mostra que a limpeza do seu lar não será apenas remoção do mal, mas estabelecimento do novo.
Ele revela que vai colocar coisas onde havia vazio, vai construir onde havia ruínas, vai erguer onde tudo estava caído. Ele não apenas quebra maldições, ele levanta destinos. Ele não apenas expulsa trevas, ele instala propósito. Ele não apenas fecha portas para o que te atacava, ele abre portas para o que ele preparou. Essa revelação te traz esperança profunda, aquela esperança que muda até a forma como você respira. A próxima revelação é sobre identidade. O Espírito Santo te mostra que a maldição espiritual só encontrou espaço na sua vida porque você não sabia quem você era. Não sabia a autoridade que tinha. Não sabia o poder que carregava. Não sabia que sua voz do mundo espiritual tinha peso. Mas agora ele está te revelando a identidade real. Você é templo, você é casa, você é a morada. E quem é a morada do Espírito Santo não vive sob maldições, vive sob cobertura. Essa revelação cura feridas que você nem sabia que tinha. Ela renova a autoconfiança espiritual. Ela reacende a chama da autoridade que você havia esquecido. E então, com uma delicadeza que só o Espírito Santo possui, ele revela um segredo profundo. A limpeza que ele está fazendo não é apenas no seu lar físico, mas no lar emocional que você construiu ao longo da sua vida. Ele revela que vai entrar nos quartos da sua alma, nas gavetas da sua memória, nos porões onde você escondeu medos antigos. Ele revela que vai abrir janelas que ficaram fechadas por anos, janelas que você temia abrir porque acreditava que não suportaria ver o que havia ali. Mas ele te diz, com ternura, eu estou com você. E onde eu entro, o medo sai. Essa é uma das revelações mais bonitas e transformadoras. Porque não se trata apenas de quebrar maldições externas, mas de quebrar prisões internas. Outra revelação surge como um sussurro, quase imperceptível, mas que atinge o coração como flecha de luz. O Espírito Santo te mostra que a limpeza do seu lar trará a paz que você nunca viveu. Uma paz que não depende de pessoas mudarem, de situações se resolverem ou de circunstâncias serem perfeitas. É uma paz que vem de dentro. Porque quando o Espírito Santo reina dentro de você, nada do lado de fora consegue dominar sua alma. Essa revelação te lembra que ele não é um visitante no seu lar, ele é Senhor do seu lar. E onde o Senhor habita, a paz é permanente. A próxima revelação é mais forte, mais profunda, mais intensa. O Espírito Santo te mostra que a maldição espiritual que ele está quebrando não apenas vai cair, mas nunca mais vai voltar. Ele revela que aquilo que te perseguiu está perdendo legalidade. A porta pela qual o inimigo entrou está sendo lacrada pelo próprio Deus. Ele te mostra que há selos espirituais sendo colocados sobre sua casa, selos que dizem, propriedade do reino. Essa revelação traz alívio, alegria e descanso, porque te mostra que você não está apenas vencendo uma batalha, mas encerrando uma guerra. E então, quase como um abraço invisível, ele revela algo ainda mais profundo. A limpeza do seu lar vai atrair a presença manifesta de Deus. Ele revela que sua casa será lugar de descanso para o espírito. Que pessoas entrarão nela e sentirão paz sem saber explicar. Que você perceberá momentos de consolo que não vêm de ninguém, apenas dele. Que você será sensível a movimentos espirituais que antes não percebia. Essa revelação é um presente, porque mostra que Deus não quer apenas fazer, ele quer ficar. A última revelação desta parte é uma promessa. O Espírito Santo revela que toda limpeza espiritual é preparação para uma nova unção. Ele mostra que você não está apenas sendo libertado, está sendo capacitado. Ele revela que depois que a maldição é quebrada, ele derrama sobre você uma unção tão forte que a própria escuridão reconhece e foge. Ele revela que você não será mais alguém que teme as trevas, mas alguém que as trevas temem. Ele te mostra que está te levantando como guardião espiritual da sua casa, alguém que carrega luz suficiente para proteger tudo que Deus te confiou. E ao final dessa revelação, você percebe que Deus não está apenas limpando seu lar. Ele está reconstruindo sua história. Ele está acendendo sua fé. Ele está te trazendo de volta para Ele. Ele está te revelando coisas que mudarão seu presente, seu futuro e todas as gerações que virão depois de você. E tudo começou com um único clamor: Espírito Santo, limpe meu lar e quebre toda a maldição espiritual.
Há momentos em que o coração precisa simplesmente respirar e olhar para trás, não para lamentar, mas para perceber o quanto o Espírito Santo já começou a mover as águas dentro da casa. E enquanto você ouve esta parte, saiba que o céu está recapitulando não apenas palavras, mas passos profundos de libertação que o Espírito Santo já está realizando no seu lar. Porque cada oração, cada clamor, cada lágrima e cada renúncia foi respondida por aquele que limpa, restaura e quebra toda a maldição espiritual com uma autoridade que nada na terra pode desafiar. E quando você abriu a boca e disse, Espírito Santo, limpa meu lar e quebre toda a maldição espiritual, você não apenas falou uma frase. Você declarou guerra contra tudo aquilo que tentava se esconder nos cantos invisíveis da alma e da casa. Você ativou a presença do Deus vivo que não entra em um lugar para observar, ele entra para transformar. E nesta jornada, desde a primeira parte até aqui, o céu te mostrou que você não está lutando sozinho, que existe um mover real acontecendo, algo que vai muito além do que os olhos conseguem perceber. E você viu como, desde o início desta oração, o Espírito Santo começou iluminando os ambientes internos, confrontando sombras, retirando pesos, quebrando heranças espirituais que não pertenciam ao seu destino. Você viu como ele trouxe à tona histórias bíblicas que provaram que Deus sempre entrou em casas para libertar, santificar e restaurar. E você viu, principalmente, como ele se move com uma delicadeza que cura e uma autoridade que expulsa tudo aquilo que não veio dele. E agora, nesta recapitulação, você está sendo lembrado de que o Espírito Santo não apenas tocou sua casa, ele assumiu o controle dela. E enquanto o Espírito Santo limpava o lar, ele também limpava o coração. Porque toda maldição espiritual que cai para fora da casa também cai para fora da alma. E cada palavra que você liberou em fé foi como uma chave girando na fechadura espiritual da libertação. Nada que você viveu até aqui foi pequeno. Cada parte desta oração veio como degraus que te conduziram até este ponto, onde o Espírito Santo não só limpou o lar, mas começou a reorganizar destinos quebrados, realinhar caminhos tortos e reescrever histórias que pareciam presas a ciclos que não terminavam. E agora, enquanto você respira fundo, o Espírito Santo te diz, filho, o que eu comecei, eu não abandono pela metade. Porque o Deus que limpa a casa é o mesmo Deus que permanece nela. E o Deus que quebra maldições é o mesmo que levanta bênçãos novas em cada canto, até nos lugares que você acreditava que estavam mortos. E nesta mini recapitulação, você percebe que esta jornada não foi sobre repetição de palavras, mas sobre ativação de realidades espirituais profundas, aquelas que mudam famílias inteiras, que libertam gerações e que selam destinos para sempre. E agora o céu começa a sussurrar não sobre o que ficou para trás, mas sobre o que está vindo. Porque Deus sempre prepara o coração antes de liberar uma revelação maior. E neste instante, o Espírito Santo está abrindo uma janela profética, uma visão futura, algo que Ele mesmo está preparando dentro do seu lar. Não apenas limpeza. Não apenas libertação. Mas algo que vai além. Algo que envolve propósito, proteção e promessa. Algo que fará você olhar para a sua casa e dizer, este lugar não é apenas onde eu vivo. Este lugar é território do Espírito Santo. E é aqui que começa a antecipação divina. Porque tudo que Deus faz vem com anúncio espiritual. Antes de libertar, Ele revela. Antes de transformar, Ele prepara. Antes de manifestar, Ele acende a fé. E neste momento, o Espírito Santo está acendendo uma antecipação dentro de você, como se a atmosfera ao seu redor estivesse carregada, indicando que algo santo está chegando. Como se o ar da casa estivesse ficando mais leve, mais silencioso, mais terno, como se a presença de Jesus estivesse pairando sobre cada cômodo, prestes a realizar algo maior do que aquilo que você imaginou quando começou a oração dizendo, Espírito Santo, limpa meu lar e quebre toda a maldição espiritual. E este prenúncio não é emocional. É espiritual. É o céu sinalizando que uma nova estação está se aproximando. O tipo de estação onde o que antes quebrava começa a ser reconstruído pelas próprias mãos do Espírito Santo. O tipo de estação onde o que antes era batalha constante se transforma em paz duradoura. O tipo de estação onde maldições se tornam testemunhos e onde dores são substituídas por propósito. E esta antecipação é o Espírito Santo dizendo, prepare-se, porque eu não apenas te limpo, eu te estabeleço.
E quando Deus estabelece, nada derruba. Quando Deus sela, nada quebra. Quando Deus cobre, nada toca. E essa é a próxima fase que o Espírito Santo está preparando dentro do seu lar. Não apenas a remoção do que era maldição, mas o estabelecimento de uma atmosfera sobrenatural onde a presença dele será tão constante que até visitantes sentirão a diferença. Onde a paz será tão profunda que até seus pensamentos serão reorganizados. Onde a casa deixará de ser apenas um lugar físico e se tornará um altar vivo. E o céu te diz, o que vem a seguir é a parte mais profunda. Porque tudo o que você viveu até agora foi preparação para um nível maior de revelação, aquele que será liberado na próxima parte. Aquele que vai selar tudo o que o Espírito Santo fez. Aquele que vai transformar esta oração em um decreto eterno sobre sua vida e sua casa. Aquele que vai te mostrar que Deus não apenas limpa e quebra maldições, mas consagra, sela e transforma em morada santa. Prepare seu coração. Algo santo está chegando. A próxima parte é onde o Espírito Santo conclui aquilo que começou. Agora, neste encerramento sagrado, respire devagar, porque você está entrando na parte mais profunda, mais santa e mais íntima desta oração. Não é apenas o final de um roteiro. É o início de uma nova atmosfera sobre a sua vida. Porque quando você declarou, Espírito Santo, limpa meu lar e quebre toda a maldição espiritual, você abriu uma porta que o céu não fecha. E agora, diante desta porta aberta, o próprio Espírito Santo está te chamando para entrar em uma nova estação onde sua presença não apenas visita, ela habita. E neste momento, o céu te observa em silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de glória, aquele que desce antes de um decreto eterno. E enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo caminha pelo seu lar, passo a passo, cômodo por cômodo, como quem unge um território, como quem sela com óleo aquilo que antes estava vulnerável. E você sente, lá no fundo da alma, que algo está sendo concluído, firmado, estabelecido. A limpeza não foi superficial. A libertação não foi parcial. A obra não foi emocional. Foi espiritual, profunda, irreversível. E agora o Espírito Santo te diz, filho, teu lar é meu. Não no sentido de posse humana, mas de consagração espiritual. Porque tudo que ele limpou agora está consagrado. Tudo que ele quebrou agora está selado. Tudo que ele restaurou agora está protegido. E este encerramento é como uma cortina sendo fechada sobre tudo aquilo que tentava se levantar. É um decreto celestial dizendo, até aqui veio o inimigo, mas daqui para frente, somente o Espírito Santo reina neste lar. E o que Deus sela, ninguém descela. O que Deus cobre, ninguém descobre. O que Deus determina, ninguém desfaz. Porque quando o Espírito Santo entra em um lar, ele não entra como visitante, ele entra como o próprio Deus que governa, cura, restaura e transforma. Ele renova histórias. Ele protege destinos. Ele reorganiza narrativas que o inimigo tentou destruir por anos. E agora ele declara sobre você, a maldição que tocava a tua casa não tocará mais. O ciclo que parecia não acabar foi encerrado. A escuridão que tentava habitar foi expulsa. E a paz que te faltava está sendo instalada como um alicerce eterno. E você pode até não perceber fisicamente agora, mas espiritualmente, o céu está movimentando coisas extraordinárias. Você pensa que estava fazendo apenas uma oração. Mas o céu te responde como um decreto. E o Espírito Santo te cobre não apenas para limpar o ambiente físico, mas para purificar o ambiente emocional, mental e espiritual. Ele limpa lembranças, fecha portas invisíveis, silencia vozes contrárias e coloca um escudo sobre cada porta, cada janela, cada parede, cada canto onde a sua luz agora habita. E neste encerramento, Jesus te olha com ternura e diz, eu entrei no teu lar porque você me chamou. Ele entra onde é convidado. Ele libera onde há entrega. Ele cura onde há rendição. E você se rendeu. Você decidiu que sua casa pertence a Ele. E isso, filho, muda tudo. Porque quando Jesus entra, Ele transforma a atmosfera interior antes de transformar a exterior. Ele remove pesos, desfaz pactos invisíveis, quebra heranças espirituais que não fazem parte da sua identidade e coloca no lugar um ambiente onde a glória dele repousa.
E agora, o Espírito Santo coloca em sua alma um selo de paz. Uma paz que não depende do barulho externo, das circunstâncias, do tempo ou de quem entra e sai do seu lar. É uma paz que vem dele, que envolve, que protege, que cura. A paz que só existe onde ele reina. A paz que só permanece onde ele habita. E ele habita dentro de você. E agora ele habita dentro da sua casa. A casa física, mas também a casa da alma. E neste encerramento, permita que ele te fale profundamente. Eu te restauro para que você restaure outros. Eu limpo teu lar para que você seja luz para outras casas. Eu quebro maldições aqui para que você seja testemunho em lugares onde a escuridão ainda assola. Eu te levanto para que você levante outros. Porque o milagre que eu faço em você nunca termina em você. E é por isso que este último momento é também um chamado. Um chamado para você não apenas experimentar este milagre, mas viver como prova dele. Um chamado para carregar a presença do Espírito Santo não apenas dentro das paredes da sua casa, mas dentro das ruas por onde você caminha. Um chamado para levar a luz que agora habita dentro de você e permitir que ela irradie sobre pessoas que ainda não sabem como clamar: Espírito Santo, limpa meu lar e quebre toda a maldição espiritual. E enquanto você recebe isso, o céu te toma pela mão e diz: continue. Continue buscando. Continue orando. Continue consagrando. Continue declarando que sua casa pertence ao Espírito Santo. Porque casas que pertencem ao Espírito Santo se tornam fortalezas espirituais. E fortalezas espirituais se tornam refúgio para muitos. E o que Deus faz dentro da sua casa hoje será testemunho para outras famílias amanhã. E agora, em nome de Jesus, eu declaro junto com você que o Espírito Santo permaneça no seu lar. Que a presença dele seja constante, profunda e irresistível. Que nenhuma maldição volte a ter legalidade sobre sua casa. Que a paz dele cubra cada cômodo. Que o amor dele guarde cada pessoa que vive ali. Que a luz dele seja o primeiro e o último movimento de cada dia. E que sua casa seja, daqui em diante, território santo, terreno consagrado, morada de Deus. E antes de encerrar, o Espírito Santo te dá um último sussurro. Não temas. Eu estou aqui. E onde eu estou, nada prevalece contra você. Este é o fim do roteiro, mas é o começo de um novo tempo para a sua casa. E se você deseja continuar essa jornada com ainda mais profundidade, o próximo vídeo ideal será: Espírito Santo, unge minhas mãos e destrava tudo que estava travado na minha vida.